É possível ou não medir a felicidade de uma pessoa? Meu nome é Márcio, esse é o canal Faz Felicidade a Sério e nesse vídeo eu pretendo responder essa pergunta. Já te convido logo de cara para curtir o vídeo e também se inscrever no canal. A resposta é sim. A ciência mede os níveis de felicidade, assim como também mede outros aspectos do comportamento, como por exemplo a motivação. Na maioria das vezes, isso é feito através de questionários, perguntas aos envolvidos. E recentemente a gente tem a ajuda aí dos recursos da neurociência para aprimorar esse processo. Mas essa história de medir a felicidade não é uma unanimidade não. Por exemplo, nós temos o autor Richard Schoch, um historiador que escreveu esse livro, A História da Infelicidade. Para você ter uma noção, ele começa o livro assim: A história da felicidade é infeliz. E aí ele vai discorrendo falando que quando os antigos gregos começaram a refletir sobre o que constituía a boa vida, a felicidade, ela era uma virtude. Ela exigia ser cultivada constantemente. E ele dá sequência, tecendo as suas críticas, dizendo que a gente vai de mal a pior, que a gente vai de Platão a Prozac. Uma referência a Platão, um dos maiores filósofos gregos, e a Prozac, uma pílula lançada nos Estados Unidos em 1988 com a intenção de ser a pílula da felicidade. E ele também disse que é um absurdo medir a felicidade a algo tão supremo, algo tão sublime. E ele diz que quando se mede a felicidade, a pergunta que é feita é errada. Segundo ele, a gente não deve perguntar para as pessoas, numa escala de 0 a 7, quanto você está feliz. Mas a gente deve perguntar para as pessoas o que é felicidade, porque segundo ele, as pessoas hoje em dia não sabem o que é isso. É interessante a reflexão desse autor, mas ao mesmo tempo quem é da área da administração e afins já deve estar se lembrando daquela famosa frase: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E aí, quem tem razão nessa história? Vamos explorar um pouco essa medição para descobrir juntos. Vou começar com um exemplo para ficar mais fácil de entender. Pensa que você tem uma amiga, a fulana da Silva, e ela trabalha na empresa XYZ. Vocês saem para jantar e durante a janta ela começa a reclamar e resmungar sobre alguns aspectos do seu trabalho, sobre o chefe que é um pouco antipático, sobre colegas de trabalho, sobre a distância da residência até onde ela mora. No final da noite você pergunta para essa sua amiga: tá, mas tu gosta de trabalhar lá, sim ou não? A resposta aqui, você deve estar esperando, é um não. Mas supomos que a sua amiga diga, depois de um suspiro: sim, é bom trabalhar na XYZ. Entre uma ou duas. Ou você pensa que jantou com duas pessoas diferentes, ou você acha que a sua amiga é maluca. Mas não. Segundo o pesquisador Paul Dolan, o que acontece é que ela está experimentando o trabalho de um jeito e está avaliando de outro. Segundo ele, o experimentar e o avaliar é equivalente a ser filmado e ser fotografado. O filme que a fulana estava descrevendo era bastante ruim, era cheio de problemas. Mas quando ela foi olhar o retrato, a foto, o cenário geral, ele era bastante satisfatório. E Dolan nos diz que isso é um erro muito comum no que diz respeito à nossa felicidade. Ao invés de focar no que nos faz felizes agora e temos acesso, ou seja, as experiências de bem-estar que estão ao nosso alcance, nós costumamos focar nas experiências que nós ainda não temos, no que achamos que poderia nos fazer felizes em algum momento, semelhante às linhas de chegada que eu comentei no vídeo Faz 3. O link está aqui na descrição para você assistir, caso você ainda não tenha assistido. O autor faz uma crítica moderada sobre essa forma de medir a felicidade, porque segundo ele, as perguntas muitas vezes são de certa forma abstratas, como por exemplo, de modo geral, até que ponto você está satisfeito com a sua vida? Primeira observação: raramente nós nos questionamos sobre a satisfação com a vida com seriedade, o que pode prejudicar a qualidade da resposta, uma vez que nós não estamos habituados a fazer esse tipo de reflexão. Uma segunda observação que Dolan faz é quando nós temos perguntas de diferentes áreas da vida junto com a pergunta de satisfação geral. Segundo ele, quando uma pergunta, por exemplo, sobre a satisfação conjugal é feita antes da pergunta de satisfação geral com a vida, a qualidade do casamento, nesse exemplo, ela vai ter um impacto, um peso muito maior na resposta sobre a satisfação geral, o que pode
distorcer a resposta como um todo ao final de todo esse processo de medição de felicidade. Um pouco complexo, mas em resumo. Ele diz que quando nós respondemos um questionário sobre a satisfação com a vida, nós corremos o risco de posar para uma foto e essa foto não representar as experiências do dia a dia. E por isso o autor diz que, dentro da sua metáfora, uma filmadora ela é melhor para fazer esses registros, que um filme ele vai representar de forma mais eficiente as experiências ao longo do tempo. Mas isso quer dizer que a gente tem que jogar fora todas as medições de felicidade que nós temos até então? Não, não e não, de jeito nenhum. Lembre-se que eu disse que o Dolan faz uma crítica moderada sobre esse método de medição de felicidade, o que na verdade ele quer nos instigar a termos um ceticismo saudável sobre o resultado dessas pesquisas. Inclusive, sabe a história da fulana que eu comentei antes? Na verdade, ela não é uma história, ela é uma pessoa real, ela é uma amiga de Dolan, que ele dá o seu depoimento de que depois que ela conheceu o trabalho de Dolan, analisando esses dois aspectos, a fotografia da satisfação com a vida, mas também a qualidade das experiências, o filme, que isso ajudou ela a tomar melhores decisões no decorrer da sua vida. Mas e qual a sugestão afinal? Paul Dolan, ele é a favor da medição da felicidade, mas ele sugere que ao invés de ficarmos somente com as perguntas, os questionamentos sobre a satisfação com a vida, que normalmente é o mais usual de se ver por aí, a sugestão dele é que se complemente com a medição das experiências ao longo do tempo. E para fazer isso, ele também dá a sugestão de utilizarmos uma ferramenta desenvolvida pelo vencedor do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. O nome da ferramenta é DRM, Day Reconstruction Method, que na verdade, numa tradução livre, seria o método de reconstrução do seu dia. A ideia não é se aprofundar aqui sobre isso, mas em resumo, o método ele pede aos participantes que dividam o seu dia anterior em episódios, como por exemplo, ir para o trabalho, o próprio trabalho em si, fazer atividade física, ler, estudar, comer, jantar, e depois fazer uma avaliação de como estavam se sentindo em cada um desses episódios. Se estavam alegres, se estavam tristes, se estavam com ansiedade, se estavam com raiva. E isso vai gerar uma espécie de mapa de experiências, que seria quase um filme, e assim nós conseguiríamos enxergar a qualidade das experiências como um todo. Eu ainda vou gravar um vídeo mais detalhado sobre isso, então se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve no canal para ficar sabendo quando nós lançarmos mais esse material por aqui. Os métodos que temos hoje para medir a felicidade são todos falhos, isso é um fato, mas tenha absoluta certeza de que o que temos hoje é o melhor dos melhores caminhos para medir felicidade. As pesquisas, elas também vão se aprimorando ao longo do tempo. Os cientistas que hoje estão conduzindo esses novos estudos, eles sabem de todos esses pontos que eu comentei, eles vão fazendo melhorias nas perguntas, melhorias nos processos, dos questionários, e hoje também nós temos o recurso das neurociências, para inclusive medir as atividades neurais de uma pessoa enquanto ela está respondendo um desses questionários. Um bom exemplo dessa evolução são as câmeras digitais. Não sei se você tem idade para lembrar, mas as primeiras câmeras digitais, as fotos eram horríveis. Elas eram granuladas, pixeladas, eram de baixa qualidade. Eu cheguei, inclusive, a ouvir que a câmera digital, ela jamais seria melhor do que um filme 36 poses da Kodak. E hoje, a qualidade de uma câmera digital, ela é absurdamente, não tem nem comparação. Só que só é possível ter essa alta qualidade dessa câmera digital que nós temos hoje porque um dia existiu uma primeira câmera que não era tão boa assim. E é isso que eu penso sobre a medição de felicidade, que nós estamos no meio do caminho se aprimorando para uma medida excelente. Te agradeço por ter ficado até aqui, por ter ouvido toda essa resposta que não é muito simples, tentei resumir ao máximo porque é um assunto extremamente complexo e te pergunto, você gostou do conteúdo? Se sim, curte o vídeo, se inscreve no canal, que é a forma de você nos mostrar que vocês estão gostando de tudo isso que a gente está fazendo aqui e que nós estamos no caminho certo. Fiquem também à vontade para deixar um comentário com sua sugestão, opinião ou até questionamento, que talvez nós vamos gravar um vídeo com o seu questionamento. Meu nome é Márcio, esse é o canal Faz Felicidade a Sério. Você pode me encontrar numa dessas redes, os links você já sabe que estão aqui na descrição. Ou a gente se vê por aí no próximo vídeo.